Na nossa última aula de sociologia, nós tivemos Durkheim. E vocês viram alguns aspectos de Durkheim lá, principalmente o fato social, os diferentes tipos de solidariedade orgânica e mecânica, e nós vimos anomia e coesão social, né? Coesão e anomia, na realidade, que uma sociedade sem coesão leva a uma possível crise anômica ou uma anomia. A gente viu nas nossas últimas aulas. Analisamos diversos tipos de suicídio de Durkheim lá, né? E a gente chega a essa aula Marx. Nós sabemos que a sociologia clássica ela é marcada por 3 grandes pensadores, sendo Marx, Durkheim e Weber, né? Cronologicamente falando, Durkheim, Marx e Weber, que é o que a gente vai analisar nesses próximos dias aí. Vamos lá. Marx, ele é fruto de uma sociedade, no início da sociedade contemporânea, digamos, né? Então, pós-revoluções, naquele período de efervescência política, sobretudo, de questionamento do antigo regime. Né? O antigo regime, vocês se lembram que é o absolutismo monárquico, em outras palavras, a estrutura de poder desse absolutismo monárquico. Né? Marx, muitas vezes, principalmente hoje em dia, galera, ele aborda de uma forma, digamos que errônea. A grande maioria das pessoas, tanto no Brasil quanto principalmente no Brasil, mas em alguns outros lugares do mundo também, olham para Marx como um revolucionário, rebelde, sim, que ignora, sei lá, vida, enfim. Quando na realidade é exatamente o contrário, né? A gente pode começar quebrando alguns paradigmas em relação a isso. A primeira coisa que eu peço é para que vocês olhem para Marx e para o pensamento de Marx como um resultado do que ele viveu especificamente falando, né? Por quê? Para a gente não acabar misturando as coisas e não trazer ele para a atualidade. Vamos trazer ele para a atualidade, sim, mas isso a gente coloca num diálogo, num debate posterior. Nesse momento aqui, é importante nós analisarmos o pensamento dele lá no século XIX, que é onde ele estrutura esse pensamento frente à história do século XIX, né? Então, o que a gente sabe que acontece no século XIX? É o final da Revolução Industrial, a Revolução Francesa tendo, digamos, resultados ou acontecendo em outros locais do mundo, né? E nós temos uma efervescência política muito grande. Então, questionamento do absolutismo e a estruturação de novas formas políticas, né? A criação de novas estruturas políticas. Uma delas vai ser criada exatamente por Marx aí. Criado não, mas vai ser utilizado por ele para criar um novo meio, digamos, que é o socialismo científico, né? Então, Marx, ele nasceu em 1818 na Prússia e morre em 1883 na Inglaterra. Prússia, que depois vai ser a Alemanha, como nós vimos ano passado, a unificação da Alemanha lá. Né? Vamos lá. Ele é responsável pela criação da sociologia crítica, que é uma vertente sociológica que tem como base a crítica social, principalmente a crítica ao capitalismo, beleza? E a gente vai para as bases do pensamento de Marx. Eu enumerei ela, se eu não me engano, em 7 diferentes bases, 7 diferentes conceitos. Né? O primeiro conceito que a gente estuda é o materialismo histórico dialético. Olha a Freia aqui. Quer ver? Freia. Cadê a criança? Aqui, ó. Eu quero ver a Alissa. Eu quero ver a bebê de verdade, né? Gato. É Alissa. A Freia tá... segredo, ninguém pode ver ao vivo. Quero ver a Alissa em inverno. A Alissa tá dormindo, depois eu trago pra vocês verem. Quero ver a Ingrid, então. Vai pegar a Ingrid. Vamos lá. O que é material... Ô, Freia. Ainda com o que é materialismo histórico dialético, galera? Diversos filósofos e sociólogos, eles vão visualizar a sociedade de maneiras diferentes, certo? Para Karl Marx, especificamente, a história ela é definida pelos meios de produção que os seres humanos vivem. Então, pela relação de seres humanos de acordo com os meios de produção. Como que a gente pode entender isso? Eu escrevi aí para vocês que são as condições materiais nas quais as pessoas vivem que determinam a organização da sociedade e mudanças nos meios de produção, ferramentas e máquinas usadas para criar riqueza
e causam a mudança socioeconômica. Ou seja, a realidade do indivíduo dentro da sociedade na qual ele vive é definida pela relação entre as pessoas de acordo com os meios de produção, certo? Ou seja, para ele é a economia que vai reger a sociedade e não o contrário. Muita gente defende, por exemplo, que a ideologia da pessoa ou o pensamento político da pessoa rege a economia. Para ele é exatamente o contrário. Então a economia vai reger o pensamento mundano dessa pessoa, certo? Ou seja, para ele a realidade é a consequência do contexto social mundano, assim como nossas atitudes de pensamento. Então o que nós vivemos, o nosso trabalho, que é, digamos, parte da essência humana, no nosso pensamento. Então, de acordo com as nossas relações sociais, no nosso trabalho, nós temos uma ideologia específica, certo? Certo. Certo. Opa. Materialismo histórico dialético, tá tudo bem, então. Não. Certo. Não. Não, o que vocês entenderam? Tudo. Tudo. Vamos lá. Brenda, você tá com um microfone aí? Eu É. tô com o microfone no notebook, eu tô gravando no notebook. Entendi. Não tô ouvindo. Tá meio ruim? Peraí, deixa eu ver se... Não, é que eu não tô ouvindo. Cara, será que por aqui na minha caixa de som eu consigo ouvir melhor? Vamos ver. Mas tá ruim, gente? Não tá ruim. Tá aqui. muito baixo. É, tá baixo. Aí, Ah, pra peraí. mim, o Felipe ele tá com o volume mó baixo também. É o único que tá falando baixinho. Não, é que eu falo baixinho. Pra mim, Ih, duro que eu não tenho entrada de microfone. nossa, Peraí. Felipe, é assim. O quê? Que Ah, tá ridículo. Outra É chupando. isso. Peraí. Quem que falou de Wilson? Quem? Que? Quê? Alguém falou, nossa, Felipe. Eu tava tentando apertar o negocinho de som do computador do Berno. Pra internet dele. Ei, Calma aí, cabeça vou de pausar. Ai, gente, o duro que o microfone tá no máximo aqui, pelo que parece. Ah, não, tá. Tipo, Vai em Dá um propriedade. grito já tá. que funciona. Dá um grito que funciona. Acorda, baby, não pode. É. Não, tipo, dá pra ouvir, o áudio não tá travado, tá limpo, mas é que, tipo, podia estar mais alto, entendeu? Ai, Todo mundo deixar no mudo, ninguém vai fazer interferência no áudio do Berna. Daí apertar levantar a mãozinha quando quiser perguntar. É, Mas a maioria tá sem câmera. então, não tô vendo a cara de Tá ninguém, no só vejo a mudo. minha. Tem a ver a câmera? Ah, liga a câmera aí, gente. Cara? Daí tem que ligar a câmera. Liga a Não, câmera aí. então. Daí, Pelo amor de Deus, eu tô só o pó. Tem Não, tem uma. Ali No naquelas três próprio, bolinhas. Ai, amiga, a próprio gente acabou de aplicativo, superar aula de biologia. no É. próprio Nas três aplicativo, bolinhas tem uma opção levantar a mão. É, Essa tá opção. escrito. Mano, liga aí. E deixa eu continuar, então. Materialismo histórico dialético. O que que significa? Que é a vida material das pessoas que determina a organização da sociedade. Tá? Ou seja, de acordo com o que as pessoas produzem e, digamos, trabalham, elas vão se relacionando nesse próprio trabalho e entre as classes sociais e, digamos que, a linha de pensamento ou a realidade de uma sociedade específica, certo? Certo. Tá. Posso passar, então? Pode. Sim. Vamos lá. Principal estudo de Karl Marx é a desigualdade social, ou o que ele chama de luta de classes, certo? Digamos que é o que ele mais vai bater na tecla e compõe todos os estudos dele. Primeiro, para ele, os conflitos entre as diferentes classes sociais são, digamos que, comuns em toda a história da humanidade. E para ele não tem como evitar, são inevitáveis, certo? Ou seja, ele vai dizer, basicamente, que a história da humanidade é a história da luta de classes. Ou seja, tudo que nós aprendemos em história, desde lá, os povos mesopotâmicos, por exemplo, vamos pegar um exemplo dos egípcios. Desde os egípcios,
nós estudamos a estrutura dessa sociedade composta por diferentes classes sociais. Como, por exemplo, faraós, depois de faraós, sacerdotes, nós temos a elite social lá, faraós, sacerdotes e a elite junto de pobreza formando o Egito, e por último nós temos os escravos dentro desse próprio Egito, né? Ou seja, a realidade do mundo, da história do mundo que nós estudamos, é a realidade da luta de classes, ou a história dessa luta de classes. Sempre, em todas as sociedades, essa luta de classes, ela existiu e existe, certo? Então, para ele, a história da humanidade é a história da luta de classes. Entenderam? Sim. Vamos lá. O que é importante a gente citar? Classe social, quando nós falamos dessa palavra classe social, nada mais é que é a definição a partir da inserção dos indivíduos na produção da vida material. Ou seja, que os indivíduos são no momento do trabalho, se são escravos ou são senhores, são os donos da propriedade ou que são os trabalhadores. E com base nessas inserções, nós temos determinada posição em relação à forma da propriedade. Por exemplo, o escravo não tem propriedade e o senhor tem propriedade dos meios de produção e dos escravos. Ou seja, nós temos uma estruturação dessas classes sociais que, na grande maioria das vezes, vai ser formada de acordo com uma pirâmide, né? Vai ter o formato de uma pirâmide, certo? Então, é o trabalho aliado à propriedade que vai definir a classe social de um indivíduo específico, certo? Sim. Ô, professor, você mandou, tipo, tem aquelas imagens, né? Junto com o... Não tem que copiar a imagem, não, né? Não. Essa aí que tá, eu copiei. Agora, aquela outra que é um gráfico cheio de letrinha, né? Falei, ah, não, dá licença. Não, tá tudo bem. O mais importante é entender o assunto, né? Vamos lá, continuando na luta de classes. Para ele, as relações sociais, então as relações entre diferentes classes sociais, comuns ao capitalismo, no século XVIII aproximadamente, em diante, elas são marcadas principalmente por exploração, antagonismo e dependência. Por que por exploração, galera? Porque Escravização. Oi? Escravização? Eu tava falando mutado. Porque Tá, é um exemplo. os burgueses exploravam das classes mais baixas e, tipo, trabalha aí 18 horas que a gente vai te dar um dinheiro para você comer. Aí isso eles exploravam. Isso. Então, Só que o basicamente, dinheiro essa para relação... alimento era um dinheiro muito baixo. Oi? O dinheiro para esse alimento era um dinheiro muito baixo. Tipo, dá pra você comprar um milho só. Sim. Então, Ô, Freia, mas que desgraça. Então, por exemplo, uma das principais características dessas relações do capitalismo é... Por quê? Porque o objetivo, e aí a gente entra nesse antagonismo. O que significa antagonismo? Antagonismo são objetivos contrários, certo? O objetivo do burguês é enriquecer. O objetivo do trabalhador ou do proletário é sobreviver. Ou seja, os objetivos são contrários. Quanto menos o proletário sobreviver, mais lucro vai ter o burguês. Por exemplo, como nós temos uma classe social vasta, digamos, que é o proletariado, não tem muita gente sem trabalho, desempregado, os burgueses escolhem, basicamente, de acordo com a oferta e a demanda, o valor desse salário, certo? Então, cada vez mais nós temos uma diminuição salarial e enriquecimento da burguesia. E cada vez menos nós temos a qualidade de vida do proletariado, porque são objetivos contrários. E dependência. Por que dependência? Sem a burguesia, o trabalhador vive? Não. Não, ele é assalariado, certo? Ele recebe salário de acordo com o trabalho que ele faz nos meios de produção. E sem o trabalhador, a burguesia sobrevive? Não. Não. Então, sobretudo, essas relações elas são marcadas por uma dependência. Uma sociedade, uma classe social, depende da outra para que a mesma sobreviva, certo? Nós temos uma série de contradições, que nós já estamos falando sobre, né? A principal contradição desse capitalismo aí é o crescimento da riqueza frente ao aumento da miséria. Bem, o burguês ele sempre vai
objetivo aumentar a sua própria riqueza, certo? Isso vai fazer com que aumente a miséria. Essa é uma grande contradição desse capitalismo. E a outra, basicamente, é as relações de produção frente ao desenvolvimento das forças produtivas. A gente vai aprofundar nisso agora. O que são forças produtivas? São todas as forças, meios, técnicas e formas de organizar o trabalho que a sociedade utiliza para produzir algo que se necessita. Inclui tecnologia, fonte de energia e o tipo de trabalho. Trabalho escravo, livre, assalariado ou servidão, certo? Força produtiva é basicamente a força do trabalho e as técnicas utilizadas para esse trabalho. Relações de produção são relações de propriedade e de distribuição. Ou seja, basicamente são os tipos de propriedade existentes e como são distribuídos e produzidos de acordo com os tipos de propriedade. A gente está falando de formas de distribuição dos bens produzidos diferentes. O capitalismo, por exemplo, ele vai ser contrário à força produtiva. Por quê? Porque, às vezes, os produtos produzidos, os produtos feitos pelas propriedades de produção ou pelas fábricas, digamos, muito dificilmente ele vai atender ao trabalhador da própria fábrica, certo? Por exemplo, um trabalhador que tênis da Nike, muito provavelmente não vai ter a condição de comprar aquele tênis da Nike. A gente está aqui com o Orsi, por exemplo, e a gente já vai citar o Orsi lá em fetichismo da mercadoria, mas aquele Air Jordan que ele comprou custa uns R$400. E, obviamente, o cara que faz o tênis lá na empresa da Nike, ele ganha muito menos para isso. Então, ele não tem a condição de consumir o produto que ele mesmo produz, certo? As crianças chinesas não têm condição de comprar. Exatamente. Vamos lá. Como nós dissemos, Marx ele vai dizer que a humanidade é a história da luta de classes. O que isso quer dizer, né? Ele vai dizer que toda a história do planeta ela é reduzida em classes sociais, diferentes classes sociais, e que a história que nós estudamos é a história dessas classes sociais. E aí ele cria 5 épocas diferentes para dizer sobre isso. Bem, uma sociedade sem classes é a sociedade lá do começo da história humana. A gente pode citar a sociedade do período paleolítico, por exemplo, em que os seres humanos se organizavam em tribos, eram nômades, né? E nós não tínhamos distinção de classe social. E a gente tem em 3.500 aproximadamente lá o início da Idade Antiga, que tem início com a invenção da escrita pelos povos sumérios, a escrita cuneiforme, né? Com a invenção dessa escrita, nós temos a criação do Estado, tanto por sumérios quanto por babilônios. E a fundação desse Estado, digamos que impõe regras essa estrutura social. Então, se nós pegarmos o mundo antigo, a Idade Antiga, a estrutura social lá é entre elite, como a gente já viu, dos egípcios e os escravos que trabalhavam, certo? Se nós pegarmos a Idade Média, o feudalismo, nós temos uma elite aristocrática, pode ser formada tanto pelos, digamos, reis específicos de cada região, quanto por senhores feudais, nobres e sacerdotes aí, né, e o clero, e em um outro lado os camponeses, que são a força de trabalho. Então, agricultores, trabalhadores, artesãos, comerciantes e assim por diante, né? No capitalismo, especificamente falando, a partir aproximadamente do século XVI, XVII, aí, nós temos a divisão entre burguesia e proletariado. Esse capitalismo ganha poder mais forte lá depois do processo de Revolução Francesa, né? Quando nós temos fim ao antigo regime, que é a estrutura do feudalismo ainda, né? Que é basicamente o absolutismo monárquico. Então, a gente tem, no capitalismo, a divisão entre donos da propriedade privada, ou donos dos meios de produção, e trabalhadores urbanos ou agrários, né, que é o proletariado, que não tem os meios de produção, que não detém os meios de produção. E para ele, basicamente, é inevitável que o proletariado volte a ganhar o poder e criar uma sociedade sem classes.
que seria para ele o comunismo, certo? Isso aí a gente vai falar mais tarde, que é a teoria política marxista, que é o socialismo científico, basicamente. Mas para a gente já tirar algumas dúvidas aqui, qual que é a diferença entre socialismo e comunismo? Alguém sabe aí? Ok. Qual que é a diferença? O comunismo, ele quer, tipo, não, ele quer criar uma sociedade sem classes, tipo, todo mundo é igual. E, tipo, o socialismo tenta buscar a igualdade, tipo, é o primeiro passo de tudo. Basicamente, o que isso quer dizer? Socialismo é a política que leva ao comunismo, certo? Por exemplo, nós somos uma sociedade democrática capitalista. Nós não somos uma sociedade igualitária, uma vez que existem diversas classes sociais nessa nossa sociedade, certo? Sim. Certo. Então, digamos que o socialismo seria a etapa que o proletariado tomaria o controle do Estado e todas as propriedades privadas de uma determinada nação pertenceriam agora ao Estado, certo? Uhum. Sim. No comunismo não existe Estado e não existe propriedade privada. Ou seja, basicamente é uma sociedade sem classes sociais, em que não existe sociedade privada, não existe conflitos sociais, uma vez que não existe classes sociais, e não existe Estado, porque o ser humano é esclarecido o suficiente para não depender de um Estado que cria uma norma, uma regra específica que ele deve seguir para reger o seu comportamento próprio. Entendeu? Isso no comunismo. Isso. Então, o socialismo é uma etapa para o final, que é o comunismo. Digamos que é o meio para o comunismo. Entenderam? Uhum. Sim. Então, vamos lá. Para Marx, o modo de produção da vida material organiza o processo de vida social, política e intelectual. É o que a gente falou lá sobre materialismo histórico dialético. Para ele, existem duas coisas, que é estrutura econômica e superestrutura jurídica e política. Estrutura econômica é, digamos que, os meios pelos quais os seres humanos fazem o comércio e alcançam e regem sua economia, certo? Constroem sua economia. Basicamente, as formas de consciências sociais, elas estão aplicadas a uma superestrutura política e jurídica. Então, o meio que a pessoa pensa, certo? As formas de consciência lá que vocês estão vendo nesse quadrinho do lado, as formas de consciência, elas são determinadas pela economia de uma sociedade, especificamente falando. Então, a relação entre as classes sociais, econômicas, e a relação entre os proprietários de meios de produção e os trabalhadores, a relação entre eles cria uma forma de consciência superior. Então, o Estado, ou as nossas regras mundanas, digamos, a nossa moral, a nossa ética, as nossas ideologias, a nossa filosofia, ela é determinada pela economia da sociedade, ou pela relação social e econômica que as diferentes classes sociais têm. Entenderam? Sim. Tá tranquilo. Beleza. Vamos lá. O que é ideologia? Ideologia é um conjunto de representações características de uma época e de uma sociedade produzidas pela prática social. Contudo, segundo Marx, essas representações não correspondem à realidade tal qual ela é. Elas são, sim, uma aparência da realidade. A ideologia é como uma cortina de fumaça que distorce a visão que os homens têm da realidade. Ou seja, basicamente, cada ser humano, ele visualiza, ele percebe a sua vida de uma maneira diferente, certo? Ele percebe de acordo com aquilo que ele vive. Digamos que é quase um empirismo aí. Nós vemos a nossa realidade de acordo com as nossas próprias experiências, certo? E aí nós criamos uma ideologia, que é uma base de pensamento, uma cortina de fumaça, que distorce a nossa própria visão frente à realidade, frente à nossa experiência mundana. Então, de acordo com o que a gente vive cada coisa, nós vamos visualizar aquilo que nós vivemos de acordo com a ideologia que nós temos, que foi criada de acordo com a época específica, de acordo com a prática social e o trabalho. Entenderam?
Yeah. Não entendi o Não entendeu, slide Fê? errado e não entendi a ideologia. Eu tava mutado aí. Vamos lá. Ideologias são as representações características de uma época e de uma sociedade, produzidas pela prática social, certo? Essa ideologia ela vai ser construída de acordo com a vivência da pessoa, a experiência da pessoa no mundo natural, digamos, no mundo físico, certo? É aqui tudo bem. Sim. Um exemplo de uma ideologia. Um exemplo de uma ideologia pode ser uma ideologia política, por exemplo, um liberalismo, é uma ideologia política. É um conjunto de representação característica de uma época. Então, é a não interferência do Estado na economia, que é uma característica de uma época específica, porque representa a ascensão da burguesia, e essa ideologia, que é o liberalismo aqui, ela é representada como um resultado da sociedade característica, daquela sociedade específica e do trabalho naquela sociedade. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, aqui, a própria burguesia em ascensão. A burguesia é a classe comerciante que está ganhando poder político, certo? Sim. Essa burguesia, ela cria uma ideologia dela de acordo com a vivência que ela tem naquela época específica, que é o liberalismo aqui, por exemplo, que serve para, digamos, distorcer a visão que ela tem em relação à realidade. Então, uma realidade, algo acontecendo. Se você olha de um ponto de vista liberal, aquilo pode ser bom ou ruim. Se você olha de um ponto de vista socialista, aquilo pode ser bom ou ruim. Pode ser bom para o liberal, pode ser ruim para o socialista. Ou seja, mas ainda é uma realidade para a pessoa. Isso, exatamente. Ela é a visão específica criada de acordo com a vivência de determinada classe social, certo? Sim. Então, beleza. Vamos lá. Então, para isso, frente a isso, ele conclui que a queda da burguesia e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis, dando ao socialismo. Essa é a ideologia do socialismo, né? Que, basicamente, o proletariado ele chegaria ao poder, levando a uma queda da burguesia. Como? Eu coloquei aí um quadrinho para vocês e vamos entender esse quadrinho aí. Ele vai dizer que a sociedade moderna tem duas grandes classes. A burguesia, donas das indústrias, e o proletariado, que é a classe trabalhadora. O conjunto dos meios de produção enriquece a burguesia, tornando-a capaz de dominar a propriedade privada, certo? Por um outro lado, o proletariado, como maioria, possui pouco e vende o seu trabalho para a burguesia, permanecendo pobre por causa da exploração. E tudo bem. O interesse da própria burguesia atenua a solidariedade nela mesma, enquanto uma concorrência sem fim, alimentando crises econômicas frequentes. E por um outro lado, do lado do proletariado, o status desumano leva à alienação e a uma consciência de grupo que busca o seu próprio bem coletivo como classe. Ou seja, vamos resumir isso aqui que a gente está vendo. A burguesia, ela vai dominar o meio de propriedade privada e ela vai concorrer com ela mesma, certo? Com os outros burgueses. Certo? Uhum. Ela vai concorrer de acordo com os seus próprios interesses com os outros burgueses. Ao mesmo tempo que ela está preocupada com essa concorrência entre ela e o outro burguês, do outro lado nós vamos ter os proletários, com o passar do tempo, percebendo a desumanização que ele vive, a exploração que ele vive, que leva à sua própria alienação e que cria uma consciência de grupo, fazendo com que ele busque um bem coletivo. Ou seja, levando a manifestações sociais, a levantes, a formação sindical, que a gente vai ver lá mais tarde, que são as organizações dos proletários aí, certo? Frente a essas duas vertentes aí, a burguesia, a realidade dela, e o proletariado e a realidade dele, Marx vai dizer que a queda da burguesia e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Então, são uma questão de tempo. Tudo bem? Então, no futuro, os proletariados vão ascender e a burguesia vai subir.
Isso, coisa linda. Isso é o que ele defende, e ele defende de forma natural. Ele defende que, claro, é papel do proletariado pegar em armas e ir à luta, sim, mas que isso vai acontecer, digamos que de qualquer inevitavelmente. Certo? E vamos lá. Aqui a gente finaliza a luta de classes. Tá tudo bem? Nossa Senhora. Uhum. É bastante coisa, mas o importante é a gente entender isso aí. Eu parei nas relações de produção. Eu não Aqui entendi. atrás? Que é o importante 2. Isso aí. Mas você parou copiando ou você parou prestando atenção? Não, eu parei copiando. Ah, então tá tudo bem. Depois copia no documento lá. Cara, eu não entendi esse da flecha, da setinha da economia e da economia. Quantos slides faltam? Da forma de 20. Ah, Fê, vamos lá. Vamos entender a superestrutura jurídica e política e a estrutura econômica. Mais ou menos. Lembra que a gente falou no comecinho da aula de materialismo histórico dialético? Sim. Certo? Basicamente, o que isso significa? Significa que o pensamento humano, a filosofia, a política, a consciência jurídica, tudo isso vai ser determinado pela economia ou pela estrutura econômica da sociedade. Ou seja, o que determina o pensamento humano não é, por exemplo, o próprio pensamento humano. Por exemplo, muita gente defende, um exemplo, tá? Muita gente defende que o iluminismo surge para transformar a sociedade. Mas, na realidade, é a transformação da sociedade, segundo Marx, que dá luz ao iluminismo, que dá origem ao iluminismo. Por quê? Porque a transformação lá de valorização da burguesia, de enriquecimento da burguesia, faz com que surjam pensamentos burgueses. Ou seja, a realidade econômica de uma sociedade, as relações sociais de produção dessa sociedade, o trabalho dessa sociedade, vai levar à criação de diversas vertentes políticas ou a consciência dessa sociedade como uma toda. Entendeu? Sim? Então, por exemplo, Marx vai dizer que não é o pensamento que rege a sociedade, mas sim a economia que rege o pensamento. Muita gente defende que se cria uma estrutura econômica a partir da forma de consciência. Então, por exemplo, muita gente vai defender que foi Adam Smith, que foi John Locke, que criaram o liberalismo econômico. Quando, na realidade, o liberalismo econômico ele é criado pela estrutura econômica por si só, uma vez que a burguesia está em ascensão e deseja poder político, e essa estrutura econômica dessa sociedade específica leva à criação de uma vertente política, ou de uma consciência política, que é o liberalismo econômico. Certo? Entendeu? Uhum. Gente, mais alguma dúvida em relação à luta de classes? Não, tranquilo. Não? Tudo bem? Sim. Então vamos lá. Para a gente entender mais a fundo essa relação da luta de classes do capitalismo, a gente tem que abordar um conceito, outro conceito de Marx, que é a mais-valia, certo? O que é mais-valia, professor? Mais-valia é a diferença entre o valor que o trabalhador produz e quanto ele recebe por isso. Por exemplo, a gente citou... Vamos pegar o exemplo do computador da Nogueira. Beleza. Apelou, hein? Dá pra mim, pelo amor de Deus, eu imploro, mano. Não, eu vou chutar antes, daí eu dou. O computador da Nogueira, ele tem lá uma placa de vídeo fodida, muito boa, certo? Essa Não liga. não lembro agora qual que é, mas E ela usa pra quê? Já lá. 2060, alguma coisa assim. Aqui. Essa placa de vídeo na Nogueira, ela foi produzida por um trabalhador, certo? Aliança chinesa. Será que o trabalhador Matou o recebeu... chinês, você tá pegando com isso? Que isso? Nossa, que foi isso? Quem que falou? Eu não sei. Então vamos lá. A placa de vídeo da Nogueira, ela foi produzida por um trabalhador.
A grande questão aqui é que o trabalhador não recebeu pelo valor da placa de vídeo em si, e nem pelo valor do trabalho do produto que ele produziu, certo? Ou seja, mais-valia seria o que nós podemos chamar hoje de lucro líquido, que é a diferença entre o valor do que o trabalhador produziu e o quanto ele recebeu. Esse valor que fica entre os dois, ele é, digamos que, produzida pelos trabalhadores, mas é apropriada pelos capitalistas. Então, basicamente, é a ideia de que a mais-valia é o que enriquece, é o lucro líquido desse burguês, desse capitalista, desse dono nojento da produção, certo? Ele vende algo por 4 mil. Pera, eu não entendi. E o trabalhador vai ganhar o do 900 foi lá e fez essa placa. Na verdade, o trabalhador ele vai ganhar o que ele, tipo, o que ele gastou para produzir, o capitalista vai colocar o preço bem mais alto. É mais ou menos essa ideia aí, né? Se a gente for pegar, por exemplo, uma Renner, vamos pegar a Renner. A Renner, alguns anos atrás, eu vou pôr esse vídeo no YouTube, espero que ela não veja. Você vê também, tudo bem. A Renner, alguns anos atrás, ela foi metida com trabalho escravo, né? Ela teve que uma multa lá de, se eu não me engano, $1.000 por estar metida em trabalho escravo, por utilizar esse trabalho escravo. Bem, a Renner vende um vestido feminino preto básico dela, aproximadamente por R$90. Aí, vamos colocar R$90. Certo? E ela utilizava trabalho escravo para que ela produzisse esse produto. Quanto será que o produtor desse vestido básico aí gastou para produzir esse produto? Literalmente, tipo, que ele gastou? Literalmente. Em dinheiro? O quanto ele recebeu para fazer esse produto. Ora. Vamos colocar aí. É o tecido preto, mais a linha de costura, mais um zíper que colocou ali para abrir as costas do vestido. Tá? Vamos gastar R$5. O produto é vendido por 90, certo? Mas para a gente definir a mais-valia, esses R$85 que sobrou não é um lucro líquido ainda. Por quê? Porque para a gente definir a mais-valia, como eu coloquei para vocês, é necessário levar em conta o salário e o capital constante. O que é salário? Salário é um valor abstrato estabelecido de acordo com uma série de critérios estabelecidos socialmente. Ou seja, salário é um valor X determinado pela própria sociedade de acordo com os critérios dessa própria sociedade. Por exemplo, um médico pode trabalhar 8 horas e ganhar R$25.000, enquanto um lixeiro pode trabalhar 8 horas, ou um gari pode trabalhar 8 horas e ganhar 988, que é o salário mínimo aí. Ou seja, o salário ele é um valor abstrato que é estabelecido de acordo com a própria sociedade e com a valorização daquele próprio trabalho dentro da sociedade. Certo? Então, para a gente definir a mais-valia, a gente tem que eliminar primeiro o valor do salário dessa produção específica. Em segundo lugar, a gente elimina também o capital constante. O que é capital constante? Capital constante são os gastos necessários para o funcionamento da fábrica ou da indústria. Por exemplo, vamos pegar o Tito. O capital constante do Colégio Tito Alba é água, luz, internet, salário. O salário também entra no capital constante, ar-condicionado, manutenção do ar-condicionado, TV, carteira, tudo isso entra dentro desse capital constante aí. Se a gente for pegar uma indústria, por exemplo, um exemplo disso aí seria o gasto com as máquinas dessa indústria, ou com a energia gasta por essa indústria, ou pelo carvão gasto para fazer vapor, se a gente pegar lá primeira revolução, começo da segunda revolução industrial. Então, esse capital constante, ele tem que ser colocado também dentro dos gastos do capitalista para definir a mais-valia que ele tem, ou o lucro líquido que ele está tendo. Entenderam? Uhum. Tudo bem. Então, vamos lá. Existem dois tipos de mais-valia, segundo Karl Marx. A mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Mais-valia absoluta
é a ampliação do lucro a partir da intensificação do trabalho através do aumento da jornada de trabalho, mantendo o salário constante. Ou seja, o que o burguês vai fazer? Isso é muito comum na primeira Revolução Industrial, tá? Nas indústrias da primeira Revolução Industrial. Ele aumenta a jornada de trabalho, ele aumenta o número de horas que aquele trabalhador trabalha, mas ele mantém o salário mesmo. Como tem muita gente desempregado, ele consegue fazer isso facilmente. Isso leva ao aumento da desigualdade social e da desigualdade entre o trabalho e o salário. Ele vai trabalhar mais e receber menos, basicamente, certo? E nós temos uma mais-valia relativa, que é a ampliação do lucro a partir da mecanização fabril. Ou seja, basicamente vai se utilizar a tecnologia para aumentar a produção e o lucro, mas sem aumento do salário, sem aumento da carga horária. Você vai aumentar a produção, vai aumentar o lucro, basicamente com um tecnológico, mas você não aumenta o salário dos seus trabalhadores. Essa é a mais-valia relativa, certo? São dois tipos diferentes de mais-valia. Entenderam? Uhum. É exatamente essa mais-valia, galera, que ela vai ser responsável por aumentar ou diminuir de acordo com a dinâmica da luta de classe. Então, digamos que a desigualdade social, ela é, segundo Marx, ela é relativa de acordo com a mais-valia. Ela depende da mais-valia. Quanto maior for a mais-valia, maior vai ser a desigualdade social. E assim por diante. Entenderam? Sim. Beleza. E aí, o que diminui a mais-valia? São os direitos civis, políticos e sociais, principalmente os direitos dos trabalhadores, tá, galera? É exatamente isso que diminui a margem da mais-valia aí. Um exemplo disso é o dia 1º de maio. Só pra gente visualizar aqui, ó. Caramba, peraí. Dia do Trabalhador. O dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, ele é comemorado no dia 1º de maio por causa da greve geral de Chicago de 1886, se eu não me engano, em que trabalhadores, isso mesmo, ó. No dia 1º de maio de 1886, uma greve foi iniciada em Chicago e os trabalhadores pausaram todo o seu trabalho. Basicamente, a carga horária chegava até 17, 18 horas de trabalho diário, e frente a isso, as condições de vida do proletariado eram horríveis, certo? Horríveis. Basicamente, todos os trabalhadores de Chicago pararam e nós tivemos aí a criação dos direitos do trabalhador a partir dessa greve nos Estados Unidos, certo? Impondo principalmente a carga horária limite de 8 horas diárias, que dura até os dias de hoje, né? Claro, nós temos exceções aí. Tudo certo? Ó, finalizamos o conceito de mais-valia. Tudo bem? Tá tranquilo. Vamos lá, então. A gente entra em um outro conceito marxista, que é o fetichismo da mercadoria. E aí começa a ficar um pouquinho complicado. Começa a dificultar um pouquinho. Quanto tempo a gente já tem de vídeo aí? Não sei, não consigo ver. Eu não sei ver também. Enfim. O que é o fetichismo da mercadoria, galera? Fetichismo da mercadoria é um fenômeno social e psicológico onde as mercadorias aparentam ter vontades independentes de seus produtores. Vai Ou fazer seja, 1 hora. tá? Vai fazer 1 hora. Mas não tem o limite de 40 minutos? Mas é que você caiu, Calora. Não sei se tem alguma coisa a ver. Não, Não aqui sei. apareceu aquela mensagem que você aprimorou a chamada de graça pra Contou coisa. 5 segundos lá e... Que? Eu não... Pra mim apareceu aqui que você aprimorou o plano e a chamada não tem limite. Nossa, olha que Pois é delícia. mesmo. Chegar lá na conta, R$200. Não coloquei cartão, não coloquei nada. Acho que tá susto. Aí, que bom. Começou 3 Gostaram da sua de aula. aula. Cuidado, o FBI tá observando. Estão assistindo minha aula e daqui a pouco eu vou ser preso. Esse comunista, vamos prender. Vamos lá, galera. Fetichismo na mercadoria. O que significa fetiche? Fetiche é um objeto animado ou inanimado
feito pelo homem ou produzido pela natureza, ao qual se atribui poder sobrenatural e se presta culto. Ou seja, é algo que ganha vida própria, certo? Que tem vontade própria. Vamos lá. O que isso significa? O fetichismo da mercadoria. Para Marx, no capitalismo, as mercadorias vão ganhar vida própria. Ou seja, ela vai inverter a relação entre as pessoas e as coisas. As pessoas vão agir como coisas e as coisas como pessoas. A gente vai entender isso mais para frente. Calma que é confuso mesmo. Para ele, o valor das mercadorias não vai depender dos produtores. E cada produtor deve produzir a sua própria mercadoria em termos de satisfação da necessidade alheia. Ou seja, a produção ela não vai ser mais embasada pelo produtor, mas sim pelo mercado, pela própria mercadoria. Certo? A mercadoria ela vai determinar a vontade do produtor. É por isso que a maioria hoje das pessoas se tornam comerciantes ou médicos, né? Porque a mercadoria, digamos, o médico, o valor que ele recebe, o trabalho do médico é transformado em uma mercadoria e a medicina, o médico vai determinar a vontade da pessoa específica. Por que ele quer se tornar um médico? Por causa do valor que ele vai receber. Claro, eu não estou generalizando, né? Isso são alguns casos. Não vou dizer que são poucos nem muitos, porque eu não sei. Mas acontece frequentemente. Né? Então, nós temos uma inversão dos valores em relação à produtora e à mercadoria. Vamos ver. A mercadoria ela vai ter dois valores distintos. Nós podemos dividir essa mercadoria em duas. Primeiro, valor de uso, que é a utilidade do produto de acordo com suas características físicas e de apropriação social. Então, qual que é o valor de uso de uma camiseta? Cadê? Vamos ver. Fê, qual que é o valor de uso de uma camiseta? Uso, como assim uso? Econômico, emocional? Não. Qual que é o valor de uso? Qual que é a utilidade desse produto de acordo com suas características físicas e apropriação social? Qual que é a utilidade de uma camiseta? Vesti-la. Instrumento? Tá. O que é? Ele é um instrumento? Vestimento. Vestimento, tá. Então ela serve para quê enquanto vestimenta? Para cobrir uma parte do corpo. Ela serve para cobrir uma parte do corpo, para, digamos, proteger do frio, para proteger da chuva, sei lá. E ela serve para proteger uma parte do corpo do calor, por causa da apropriação social que ela tem. Ela pode ser também um pano de chão, como a camiseta do Corinthians. Ela pode Respeita. Não Exatamente. Gostei. Não. Ela não chora no banho. Peraí, eu vou ligar pro Jubão. Ela joga. Ela pode ser também, por exemplo, um quadro. Você pode fazer uma camiseta, colocar ela num quadro porque você gosta muito. Então, é a utilidade que aquele produto tem, de acordo com suas características e a apropriação social sobre ele, certo? Esse é o valor de uso de uma mercadoria. E uma mercadoria tem também... Oi. Ela também pode usar como um status, né? Uma pessoa pode usar uma roupa de marca para se mostrar superior. Pode, exatamente. Pode aí, envolvendo a apropriação cultural, tem N meios de você utilizar uma camiseta, né? O status é uma delas também. A grande maioria das pessoas utilizam, sei lá, Gap ou Abercrombie lá. Hoje não mais, mas na minha época muito, como sinônimo de um status social, sinônimo de riqueza, digamos, né? Ou que estava alinhado à moda, sei lá, enfim, foda-se. E por um outro lado, nós temos o valor de troca, que é a relação de quantidades e proporção de troca de objetos com diferentes valores de uso. Ou seja, o tênis da Air Jordan pode valer como 45 tênis da Rainha, ou da Umbro. É a relação, é a proporção do quanto vale aquele determinado objeto em uma troca com outro objeto, certo? É o valor de mercado que ele tem, em outras palavras. Entenderam? Tranquilo? Entendi um pouco. Entendeu um pouco? Não muito. Porque eu cheguei na metade. Ah, o Chicão, viado. Cabecinha. Eu tô aqui faz tempinho já. Tempinho, faz 2 minutos. Tá quase a sala inteira aqui, já tem 12.
Vamos ver. Que Ele é? entrou faz uns 5 minutos no máximo, nem vem. Tem um iPhone aqui, só que saiu. Não sei quem que é. É alguém que usa Xiaomi. É o Mas- Otávio, certeza. Eu pensei no Otávio. Sei lá. Eu Não é Aqui, ó, possível que ele Vinícius colocou o tá nome do aqui. perfil dele de Mifone. O Chico tá aqui. Eu não tava. Aparece. Coloque seu nome, não é possível que ele colocou Mifone, tá ligado? Vamos lá, galera, continuando. Então dá pra ser. Basicamente, frente a esses dois valores, valor de uso e valor de troca de uma mercadoria, nós vamos ter o trabalho também contendo um caráter duplo. Então, existindo dois tipos de trabalho distintos. O trabalho concreto, que é aquele que se manifesta apenas no valor de uso. Então, é um trabalho, digamos, de produção visando apenas o uso de acordo com as características físicas ou sociais daquele determinado objeto. Ou o trabalho abstrato, que se manifesta no valor de troca, certo? Ou seja, vamos dar um exemplo disso aí. Marx vai dizer que esse trabalho abstrato aí, o trabalho ele passa a ser representado como dinheiro ou como uma mercadoria, contendo também o valor de uso e valor de troca específico da função social. Ou seja, o trabalho no capitalismo, ele nada mais vai ser uma própria mercadoria do próprio capitalismo, certo? Então, para Marx, o mundo capitalista, ele leva a uma humanização da mercadoria por si só, dando à mesma o controle da própria produção industrial, que é controlada pelo fetichismo dessa mercadoria. Ou seja, pela representação que ela tem frente à ideia, frente ao pensamento humano. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Eu entendi. Entendeu? Sim, sim. Então, eu vou continuar, hein? Não vou nem voltar. Entendi Não, o quê? Não entendi, não. Vamos lá, vamos entender isso mais a fundo. O que é o fetichismo da mercadoria, galera? Fetichismo da mercadoria é um... Qual que é a palavra que ele usa? É um fenômeno. O que é um fenômeno? Basicamente, o fetichismo da mercadoria ele vai acontecer no capitalismo porque é quando a mercadoria ganha vida própria. Por que a mercadoria ganha vida própria? Porque é ela quem vai definir o meio de produção e vai definir a vontade do produtor e o trabalho em si. Como assim, professor? Fê, você está me ouvindo? Eu estou. Você tem 500 mil reais para criar uma indústria para você. Você vai criar uma indústria do quê? Uma indústria? É. Uma indústria de produção de calçados. Produção de calçados por quê? Porque tem um mercado grande e geralmente eles compram mesmo tênis de valores mais altos, valores mais baixos. Então tem um mercado grande de burguesia e de classe mais baixa. Coisa linda, coisa linda. Ou seja, o sapato em si é uma mercadoria que tem vida própria, segundo Marx e segundo esse conceito de fetichismo da mercadoria. Por quê? Porque quem vai definir a sua vontade como produtor é a mercadoria e as características que aquela mercadoria tem no mercado, e não a sua vontade própria, certo? Ou seja, você está se tornando um produtor de sapato porque você sabe, primeiro, que ele tem um valor alto de uso, tanto de uso quanto de troca dentro do mercado nacional, entendeu? E que você sabe que o fluxo é alto de compra e venda desse sapato. Ou seja, a mercadoria tem uma vida própria, rege a vontade do produtor específico. Você não é especialista em produção de sapato, você não é nada. Você tem dinheiro e quer investir esse dinheiro, quer ter um retorno de alguma maneira. Ou seja, é a mercadoria quem vai dizer para onde você vai caminhar ou você vai fazer.
Entendeu? Entendi. Tudo certo, galera? Uhum. Então vamos lá, continuando. A gente finaliza aqui o quarto ou quinto pensamento de Marx, aí, digamos, conceito de Marx, quarto, e a gente vai agora para alienação. O que é alienação? Muitas vezes vocês já ouviram, eu tenho certeza disso, vocês já ouviram essa palavra antes. O que significa alienação para vocês, sem ler aí no PowerPoint? Dá pra ver a tela que você tá vendo? Nem sabia. Cabeçudo. De que a pessoa meio que ela vive numa bolha e ela é alienada, tipo, uma alienação, sei lá, parental, em que Meio que colocam algo na cabeça dessa pessoa, né? e ela não tira, ela só pensa naquilo que ela tá vendo e mais nada, ela tá alienada, ela não sai daquilo. Por exemplo, ver a mídia da TV, ela tá lá e tá alienada e pensa, é esse daí. Muito bom, muito bom. Então, a alienação, basicamente, segundo você, é quando a pessoa ela tá numa bolha e ela não consegue sair dessa bolha. Ou seja, ela está alienada ao mundo exterior, fora da bolha na qual ela não consegue viver dentro dessa, fora dessa bolha, né? É isso, basicamente. Sim. Essa alienação, ela tem várias vertentes distintas. Marx vai trabalhar a alienação especificamente no mundo capitalista, no mundo do trabalho, certo? Então ele vai analisar muito mais essa alienação do trabalho em si. Mas tem vários tipos de alienação que ele vai colocar aqui. A gente vai ver depois. Essa alienação que você está dizendo pode ser uma alienação midiática, por exemplo, né? Quando a pessoa ela fica, digamos, fechada nessa bolha apenas nas mídias sociais que ela segue especificamente, no Facebook, ou seja lá onde for. Né? Um exemplo aí. Bem, alienação para Marx é a ideia do não reconhecimento ou do estranhamento na própria produção. Na grande maioria, o resultado de um processo de produção que envolve milhares de mãos aí, né? Então, fruto da primeira, segunda revolução industrial ou de um mundo já industrializado, certo? Lembrem-se que Marx vai morrer em Londres em 1883 e grande parte da sua vida vai ser nessa Londres vitoriana aí do século XIX. Então, ele visualiza exatamente essa industrialização inglesa, né? Essa forte industrialização inglesa. Vamos lá. Essa alienação, para ele, vai ser um processo de exteriorização de uma essência humana. Ou seja, os produtores eles tendem a perder-se e perder ao seu trabalho, uma vez que, eu não sei o que está escrito ali, porque está em cima, uma vez que as relações de classes sociais eram alienantes, certo? Ou seja, basicamente, ele se perdia nesse mundo do trabalho aí e se perdia frente ao seu próprio produto. Vamos lá. Por quê? Porque existe uma relação de dependência e é muito difícil visualizar essa relação de dependência. Assim como existe relação de dependência na grande maioria das relações sociais mundanas, né? E é difícil para nós visualizarmos essa dependência. Vamos lá. O burguês ele domina tanto os meios de produção quanto os trabalhadores, porque o trabalhador está alienado à própria produção, ao próprio produto que ele mesmo produz. Vamos entender isso mais a fundo com os diversos tipos de alienação. Marx vai dizer que, em primeiro lugar, existe a alienação do produto do trabalho, ou seja, é a transformação do trabalho em objeto, uma mercadoria, que assume uma existência externa, ganhando vida independentemente do produtor, gerando estranheza ao mesmo que não o vê como produto do seu trabalho. Ou seja, é quando o trabalhador produz algo e não visualiza aquele algo como produto do seu próprio trabalho. Ele vai, digamos que a mercadoria vai ganhar vida própria e o produtor não vai se ver dentro daquela mercadoria, certo? Porque na grande maioria das vezes ele vai estar alienado ao produto que ele está produzindo ou ao próprio trabalho dele. Como assim ao produto que ele está produzindo?
vamos pegar o exemplo aí do Tempos Modernos de Chaplin. O que o Charlie Chaplin está fazendo no Tempos Modernos lá? Como assim? Vocês já assistiram Não o é Tempos aquele Modernos? filme das engrenagens que ele tá. Aquele filme lá que ele Isso tá numa mesmo. fábrica e ele começa a destruir a fábrica ou alguma coisa assim. Esse Sim, mesmo. porque a fábrica seguia aquele modo de produção, sei lá, tipo, fordista, que cada um faz um negocinho lá, bonitinho. Aí ele saiu, começou a zoar, foda-se, humor. Isso. E o que ele estava fazendo nessa fábrica? Qual produto ele estava produzindo? Nossa, era uma. Era Ele aquele tava negócio de pequeno, tava uma- numa uma máquina lá de máquina lá. comida, não era alguma coisa assim? Nem lembro mais. Ou Eu seja, também. nem a gente sabe, talvez nem ele saiba no final das contas, né? O que isso quer dizer? Que ele faz apenas uma etapa do produto, isso pode ser uma alienação tanto do produto quanto da atividade do trabalho, e ele não visualiza aquele produto como seu, como produzido por ele mesmo, certo? Por quê? Porque aquele produto tem uma vida externa independente do seu produtor. Não dependeu dele para ser feito, ou se dependeu dele para ser feito, tem uma utilização diferente no mundo externo. Essa é a alienação do produto do trabalho, certo? Em segundo lugar, ele vai falar da alienação da atividade de trabalho, que é quando ele trabalha apenas como meio de sobrevivência, ignorando a realização própria, transformando o trabalho uma fonte de sofrimento e o trabalhador como uma simples peça do sistema capitalista. Ou seja, nós citamos aqui a medicina, porque eu citei a medicina porque é um dos trabalhos mais bem pagos aí. Mas seria como qualquer um de vocês aí optasse por realizar uma faculdade ou realizar um trabalho, seguir uma vertente específica apenas por causa do dinheiro, apenas por causa da sobrevivência própria, ignorando a realização, ignorando as suas próprias vontades e os seus próprios desejos. Quando a gente tem uma alienação do trabalhador frente à atividade do trabalho, que é esse segundo aqui, na grande maioria das vezes, o próprio trabalho vai ser uma fonte de sofrimento para o trabalhador. Como a gente vê muitas vezes, pessoas que não gostam do que elas mesmas fazem para sobreviver. Entenderam? Sim. Então, beleza. Alienação de si, em terceiro. Alienação de si é quando o objeto produzido se perde em meio ao mercado e quando volta às mãos do seu criador, não é reconhecido, levando ao estranhamento entre o produto e o produtor, fazendo com que o homem perca o controle sobre sua obra e torna-se escravo dela. O que isso quer dizer? Basicamente, quando ele produz algo que se perde no mercado e que quando volta para ele, ele não se vê como produtor daquele algo específico. Ele não se reconhece dentro da sua própria produção, certo? O que isso significa? Vai continuar fazendo aquilo vezes e vezes, uma vez atrás da outra. Aquele é o produto do trabalho dele, mas ele é escravo desse produto, uma vez que ele não reconhece o produto como produção dele mesmo. Ele está alienado a ele mesmo e ao seu próprio trabalho. Entenderam? Ele tá, tipo, ele só tá fazendo, ele não reconhece como uma obra dele. Isso, exatamente. Isso. Em Tipo, quarto lugar... Oi? Não sei. Mas não é a mesma coisa do primeiro, foda-se. Praticamente, Fê, praticamente é a mesma coisa. Mas tem a diferença de que ele perde o controle da obra e ele se torna escravo dessa mesma obra. Ele tem que fazer o mesmo sempre. No primeiro, não necessariamente, né? É bem confuso. Em quarto, a Percebemos. gente tem a alienação do ser genérico. É quando o homem deixa de se apresentar como um ser coletivo devido à existência de propriedade privada que separa os homens em grupos sociais, gerando uma competição interna do gênero humano. O que isso quer dizer? Basicamente, é quando ele deixa de se aplicar à sociedade na qual ele vive ou deixa de ser uma pessoa solidária, ser parte de um coletivo
por causa da competição interna que faz ele desejar a própria propriedade privada e o aumento dessa propriedade privada, certo? Ou seja, a existência da propriedade privada, de você poder ter algo, faz com que você compita com os outros seres humanos, deixando de ser um indivíduo coletivo. Um exemplo disso, galera, para Marx, e a gente vai falar sobre isso aqui, é a criação de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é criado a partir da propriedade privada. Por quê? Ele é o resultado da ansiedade humana, isso nas palavras de Marx, tá, galera? É um resultado da ansiedade humana de acumulação de propriedade privada. Quando a gente fala propriedade privada, não necessariamente é terra, tá, galera? Pode ser, aqui, ó, eu tenho um desodorantezinho aqui, Bozano, pode ser meu celular, tudo isso é minha propriedade. E é Seu gato. minha gata que tá aqui, lindinha. Enfim. Mas seu gato sou eu. Segundo Marx, a existência da religião monoteísta, ou de especificamente falando, de Deus especificamente falando, é por causa da propriedade privada. Ou seja, é um ser que detém tudo. É o ideal do ser humano. É a vontade que o ser humano tem de ter a propriedade privada. Ou seja, ele deixa de ser um indivíduo coletivo para se apresentar como onipresente, onisciente, onipotente aí, porque ele detém toda a propriedade privada, todos os meios de produção que, digamos, estão nas suas próprias mãos. Entenderam? Não. Não, por quê, Fê? Por que não? Já não entendi. Tá falando de sacerdotes? Os sacerdotes são o próprio Deus? Eu não entendi nada. Não, eu tô falando do homem, por si só, qualquer homem. Quando a gente tem a propriedade privada, Fê, quando existe a propriedade privada, vai existir a separação dos homens em grupos sociais. Segundo Marx, existem duas classes sociais, os que detêm a propriedade privada e os que não detêm a propriedade privada. Os detentores do meio de produção e aqueles que trabalham para esses detentores do meio de produção. Certo? Bem, a existência dessa propriedade privada vai, digamos, que levar a uma competição interna dentro dos seres humanos, dentro de uma sociedade. Os seres humanos vão competir entre eles para ter mais propriedade privada, para ter mais bens materiais, e frente a isso, ele deixa de se apresentar como um ser coletivo, mas agora um ser individual, ou individualista, certo? Quando eu falo, eu citei aqui a religião e Deus, porque Marx vai dizer que a criação de Deus pelos homens se dá exatamente por causa da existência da propriedade privada. Seria o ideal humano que o ser humano deseja alcançar. Ou seja, ele quer ter todos os meios de propriedade privada. Ele quer ter mais. Ele quer deixar de ser um coletivo para ser individualista, para deter os meios de produção, para deter todos os bens materiais. Entendeu? Alô? Oi? Entrei num túnel. Você entendeu? Mas eu não entendi o que Deus tem a ver com isso. Porque criou Deus pra... Que Deus tem a ver com isso. Deus tem a ver com isso, Fê? Que Deus Deus é o ideal, a representação ideal do ser humano, certo? Então eles querem se tornarem deuses. Não sei conjugar. Em outras palavras, sim, né? A gente vai analisar isso mais a fundo quando a gente chegar aqui. Aí eu explico de novo, pode ser? Beleza. E aí a gente tem, por último, quinto, a alienação do homem, que é quando o homem torna-se um animal e quando sua obra é apropriada por outra pessoa ou quando ele apropria a obra de outra pessoa. Uma vez que o homem é humanizado pelo trabalho e sem o trabalho ele perde a condição de ser humano. Nós temos algo em comum. Todos os seres humanos têm algo em comum, que é o trabalho. Se o homem não tem mais nada seu construído por si, digamos, não tem nenhuma obra,
ou suas obras foram apropriadas, ele é desumanizado, ele perde sua condição de ser humano. Ele está alienado à própria humanidade, uma vez que ele não, digamos, não trabalha, certo? Ou não tem um produto do seu trabalho. Certo? E aí, galera, para a gente finalizar, rápido, falta pouquinho. Praxis. O que é praxis? Praxis, vocês vão ver essa palavra, principalmente nas aulas lá de literatura, mas voltada também quando a gente falar de Revolução Russa. Quando nós falamos ano passado, aliás, e nós vamos de novo no ano que vem, Revolução Russa aí. O que é praxis? Praxis é uma atividade voluntária orientada para um determinado fim ou resultado. Ou seja, é uma atividade humana prático-crítica. É a atividade que você faz, prática, embasada teoricamente. Ou seja, pensada, certo? Com uma teoria em mente. Quando você faz algo de acordo com a sua racionalidade. Basicamente, a praxis são os instrumentos em ação que determinam a transformação das estruturas sociais. Então, como que o proletariado ele vai tirar a burguesia do poder e ele vai levar à etapa final do comunismo? A partir da praxis, de uma atividade prática com bases teóricas críticas, a partir da racionalidade humana, certo? Sim. Claramente, a praxis também é uma atividade subjetiva, porque cada homem percebe a sua própria atividade, sua própria prática, de forma diferente, de acordo com sua consciência e intenção, como a gente viu lá na infraestrutura econômica lá e na superestrutura jurídica e política, certo? Basicamente, você vai perceber a sua própria atividade enquanto ser social de acordo com a sua própria consciência, sua própria vertente do pensamento, ou a sua ideologia, como a gente viu lá atrás, beleza? Praxis, basicamente, é a atividade com um determinado fim, beleza? Vamos lá. Por último, para a gente finalizar, último assunto trabalhado por Marx, último assunto que nós vamos trabalhar de Marx, né, é, digamos que, a crítica que ele tem à religião. Uma das suas mais famosas da história é que a religião é o ópio do povo, né, ou é o vício que o povo tem de se drogar, é a droga do povo, né? Vamos entender isso mais a fundo. Marx era extremamente contrário à ideia de que uma esfera espiritual, ou uma religião, fosse necessária para manter a ordem social. Basicamente, é uma ideia difundida e defendida em grande escala durante a história político-filosófica. Ideia é essa de que a religião é necessária para a ordem. Tá? Basicamente, se nós formos pegar até o século XIX, o século XVIII, passagem do século XVIII para o século XIX, nós não temos nenhuma sociedade, nenhuma civilização ocidental que seja laica. Todas elas utilizam da religião para manter a ordem de uma sociedade específica. Entende? Vamos lá. Para explicar isso, ele tem como base a ideia de alienação. Ele vai dizer que o homem não faz a religião, mas que a religião, o homem faz a religião, e não a religião que faz o homem. Basicamente, o que isso quer dizer? Que a religião é um resultado também daquela infraestrutura econômica que a gente viu lá atrás, certo? É um resultado e faz parte da superestrutura político-jurídica com base na estrutura econômica, ou seja, nas relações de produção dos seres humanos, certo? A religião se dá a partir da relação entre as classes sociais distintas e a própria religião busca explicar a desigualdade social, segundo Marx. Vamos lá. Segundo ele, as pessoas se esqueceram de que inventaram um Deus que passou a ter vida própria de acordo com as relações das classes humanas e agora controla as pessoas. Basicamente, isso significa que a estruturação social nada mais é que uma criação do próprio homem de acordo com a sua vida e de acordo com o seu trabalho. Por último, ele vai dizer que a religião é um sintoma da doença causada pela privação material e pela alienação humana, que cria a dor para que os sofredores precisem do conforto oferecido pela religião. Como assim?
Bem, se a gente olhar para esse quadrinho que eu coloquei do lado para vocês, ele vai dizer que as dificuldades econômicas impedem a maioria das pessoas de alcançar conforto e felicidade verdadeira no mundo, certo? A religião ela vai distorcer a realidade e encorajar as pessoas a trabalhar, aceitando passivamente sua sorte e suportando o sofrimento, e oferecendo as falsas esperanças, dizendo que a verdadeira felicidade só pode ser obtida na vida celestial, a vida após a morte. Ou seja, a religião, apesar de oferecer conforto, ela é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração. O que isso quer dizer? Para ele, basicamente, a religião vai ser criada pelos seres humanos para justificar e para manter a estrutura social que já existe dentro dessa própria sociedade, fazendo com que as pessoas despejem nessa própria religião as suas esperanças e suporte, de acordo com a esperança, de acordo com o sofrimento que ela tem, a vida, uma vez que ela vai ter garantido, mais tarde, a vida celestial, a felicidade da vida após a morte. Nós vamos falar mais sobre isso quando nós chegarmos em Weber. Ele vai falar um pouquinho de desencantamento do mundo e a ética protestante e o espírito do capitalismo, relacionando as duas aí. A gente vai voltar nesse assunto aí. Por aqui, tudo bem, galera? Uhum. Sim. Beleza. Então vamos Oi? Tudo numa nice. Então vamos concluir. Marx vai dizer e vai acreditar que apenas a classe operária, proletária, é capaz de superar o excludente e desigual através de autonomia e horizontalidade que levaria a uma sociedade igualitária, sem propriedade privada e sem a necessidade de um Estado. Ou seja, vamos visualizar esse quadro aqui. O capitalismo, para ele, é desigualdade social e o Estado burguês que legitima esse capitalismo. Nós teremos uma revolução proletária que leva ao socialismo, como a Revolução de 1917, Revolução Russa. O Estado burguês é substituído por um governo dos operários, cuja função é eliminar aos poucos a propriedade privada, que foi feito lá na União Soviética. Não deu muito certo. Né? E a ditadura do proletariado, por último, leva ao comunismo. Etapa Bernie, o final. que você falou? Que é uma organização social comum, sem propriedade, não necessita de um aparelho estatal dominador. Ou seja, nesse comunismo, nós teríamos inexistência do Estado e a inexistência de propriedade privada. Os seres humanos viveriam comunitariamente, por isso o nome comunismo, e se organizariam por si só, sem a necessidade de deter alguma propriedade específica ou ter algum Estado para reger as suas próprias atitudes. Certo? Chegamos ao fim